Olá, queridos, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O Fim Está Chegando. Todo ser humano tem o desejo de entender o que vai acontecer nos últimos dias. E há muito material na internet sobre esse assunto. Mas nessa série, veremos o que Jesus, o Filho de Deus, e a Bíblia Sagrada fala sobre esse tema. E você, gostaria de entender sobre mais esse assunto? Então, fique conosco até o fim deste vídeo. Gostaria de agradecer a todos vocês que já são inscritos em nosso canal. E você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho e compartilhe essas mensagens. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Queridos, estamos na série O Fim Está Chegando. E na verdade, a cada dia que passa, mais próximos estamos daquele grande dia. Na lição anterior, vimos Jesus sendo interrogado por seus discípulos sobre o que ocorreria no fim dos tempos. Jesus então falou sobre alguns sinais que revelaria à humanidade que o tempo das festas acabou. Agora chegou o dia do acerto de contas. Jesus disse que aqueles dias serão tão terríveis que jamais houve nem haverá dia como aqueles. Hoje estaremos dando continuação ao vídeo anterior, falando sobre alguns sinais do fim dos tempos. O tema de hoje é Princípio de Dores, parte 2. No vídeo passado falamos sobre 5 sinais da volta de Cristo. O link do vídeo estará aqui na descrição, mas hoje daremos continuação a esses sinais. O 6º sinal será uma grande perseguição mundial a todos os cristãos. Mateus capítulo 24, versículo 9 diz assim: E vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Queridos, desde os tempos do início da igreja, acontecem perseguições aos cristãos. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos Saulo de Tarso perseguindo os apóstolos. Primeiro ele perseguiu o diácono Estevão e o matou apedrejado. Depois começou em Jerusalém uma perseguição tão grande que todos os cristãos tiveram que sair da cidade. Na história da igreja, vemos o Império Romano perseguindo e matando muitos irmãos. O imperador Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, e assim acabou prendendo Paulo e Pedro, e logo após os martirizou. Nero também levava famílias cristãs inteiras para dentro dos coliseus esportivos e se divertia com os leões famintos devorando os irmãos. Enquanto os irmãos estavam sendo atacados pelos leões, eles cantavam louvores ao Senhor. Queridos, essa perseguição de Mateus 24, versículo 9 é escatológica, pois ela se refere ao período da grande tribulação, onde o mundo inteiro será governado por uma nova ordem mundial, pelo anticristo. Neste tempo haverá um concílio mundial das religiões, onde haverá somente uma religião, um só líder mundial e uma só moeda global. E por isso todos aqueles que se opuserem contra esse sistema diabólico de governo mundial, então serão odiados, maltratados nos 4 cantos do planeta. Jesus disse que alguns morrerão como mártir por amor a ele. Outros serão presos e muitos fugirão para lugares distantes da sociedade e viverão como peregrinos em terra estranha. Jesus disse que nesse tempo muitos seguidores de Cristo irão se escandalizar com as perseguições e abandonarão a sua fé em Jesus, e haverá muita traição no meio dos irmãos. Mateus 24, 10, Jesus disse assim: Nesse tempo muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Certa vez,
Jesus disse que o pai entregaria o seu próprio filho, o filho entregaria o pai. Ou seja, os próprios membros da família denunciarão seus parentes ao governo mundial. Com certeza, ao ver os seus familiares passando necessidade por não ter em suas mãos a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender, então os parentes acharão que, ao entregar seus familiares ao governo, eles também receberiam a marca e teriam uma vida melhor. Mas, na verdade, eles estavam entregando eles para a própria morte, pois esses cristãos jamais aceitariam a marca da condenação eterna. O sétimo sinal será o surgimento de muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Mateus 24:11, Jesus disse assim: "E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos." Queridos, nós não podemos confundir esses falsos profetas com os falsos messias que Jesus havia citado anteriormente. Falsos profetas são homens que dizem ser os porta-vozes de Deus aqui na terra. E eles enganariam as pessoas de duas formas. Primeiro, através de suas falsas profecias, fazendo predições do futuro, e muitas delas jamais acontecem. E também através dos seus ensinos, pois os ensinos deles sempre têm o objetivo de afastar os homens do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O oitavo sinal será o aumento do pecado na terra. Mateus 24:12, Jesus diz assim: "E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos." Queridos, o pecado sempre existiu desde a queda de Adão no paraíso ao desobedecer à voz de Deus. E por isso, toda a humanidade se tornou pecadora. O homem peca porque ele é pecador. E a única forma do ser humano ficar livre da escravidão mortal do pecado é através do poder da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. A que conclusão chegaremos? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios de todo o mundo, estão debaixo do poder do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm ela cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora vejamos o que Paulo diz em Romanos 6, versículo 23, sobre o resultado do pecado na vida do ser humano e o resultado do Evangelho de Cristo, daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Romanos 6, 23 diz assim: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." Queridos, Jesus disse aqui que o amor humano se esfriaria e o que prevaleceria na terra seria somente a maldade. Hoje em dia, a nossa mídia popular faz apologia da imoralidade sexual, da pornografia, do adultério, das drogas, da bebida, da corrupção. Todos os dias, nós e nossos filhos somos bombardeados por uma tremenda inversão de valores, onde o certo virou errado, e o errado virou certo. Hoje, a maioria dos países de primeiro mundo aprovam o aborto, a liberação das drogas. A vergonhosa sensualidade hoje virou um estilo de vida. Foi este cenário mundial que o profeta Isaías viu ao olhar para a terra. Veja o que diz aqui em Isaías 60, versículo 2. "Porque eu vejo as trevas cobrindo a terra e a escuridão envolvendo o coração dos povos."
O nono sinal será a propagação do Evangelho em todas as nações. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 24, versículo 14. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, observem aqui que Jesus está falando sobre o Evangelho do Reino e não o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça começou a ser anunciado no dia de Pentecoste e será anunciado até o dia do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Mas após o arrebatamento da igreja, então se iniciará na terra o período da grande tribulação, e neste período será pregado o Evangelho do Reino, que são as boas novas, que diz que em breve Cristo voltará para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Foi por isso que Jesus disse, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim, ou seja, o fim do governo humano e o início de uma nova era sobre o governo milenar de Jesus sobre toda a terra. Certamente, lá no livro de Apocalipse diz que as duas testemunhas estarão junto com 144 mil judeus que se converterão a Cristo com a pregação das duas testemunhas. Então eles sairão debaixo do poder do Espírito Santo, anunciando nos quatro cantos do mundo a chegada dos reis e Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo, e eles sairão testemunhando como os apóstolos, através de sinais e grandes maravilhas. Só para concluir, querido, Jesus está voltando. Por isso, prepare-se para encontrar com Ele.